Algumas vezes, eu venho de uma família de tradição católica, apostólica, romana. Eu venho de uma família, de uma criação, então eu fui batizado, eu fui confirmado, eu fui crismado, até casei numa igreja católica. Então, se você é visitante e acha que é muito diferente, não se escandalize, tá bom? Tá bem assim, gente? Porque eu achei muito estranho a primeira vez que eu vi. Eu vinha a um culto, falei, gente, esse povo crente, eu achei até que gritava demais. A hora que era uma igreja mais calminha que essa aqui. Mas não tenha medo de falar com Deus. Tá bem assim? Deus é bom. Nós cantamos uma canção aqui que você pode falar, pastor, mas que canção é esse? Esse amor que é furioso. As canções que nós cantamos saem todas das Escrituras. Esse louvor que nós cantamos é tão imenso, é tão profundo e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Está no livro de Cantares de Salomão, capítulo 8. É o que está escrito. A palavra cantada, ela funciona no mundo espiritual como uma palavra profética. Então, todas as vezes que nós cantamos uma canção aqui, de onde que saiu essa canção? Saiu da Bíblia. Então, você está profetizando, você está cantando a palavra de Deus. Amém? Os salmos foram escritos, eu lancei um livro esse ano, e ontem eu quero até agradecer, eu vi tanta gente lá que está aqui agora, e eu agradeço a presença de vocês, que nós celebramos um culto lá. O salmo era a forma, por que o livro mais expresso na Bíblia, mais relatado no Novo Testamento é o Salmo, sabia disso? Tem mais de 200 referências dos Salmos no Novo Testamento. Por quê? Porque naquele tempo em que nem todo mundo sabia ler e escrever, a maneira de você fazer o povo aprender a palavra de Deus era cantando. Então o povo subia para Jerusalém, Sião, o Monte Sião, onde fica Jerusalém, o povo subia cantando canções e decorava aquelas canções. Eu, por exemplo, aprendi uma canção em hebraico, que é a única coisa que eu sei cantar em hebraico. Minei, manov, manaim, shevet, yarim, gamiad. Como é bom que os irmãos vivem em união. Mais ou menos isso. Entendeu? Então é um salmo que você aprende a cantar. Então você está lá, você canta um dia inteiro aquele salmo, você aprende. E é a maneira de você decorar. Então, quando você não lembrar de nenhum salmo, cante um louvor. Quando você não lembrar de nada da palavra de Deus, cante um louvor, porque você vai estar cantando a palavra de Deus. Amém? Amém. Feche teus olhos mais uma vez. Senhor Deus, nós precisamos de Ti. O nosso coração é enganoso, a nossa mente é distraída. E nós te pedimos que o Senhor nos tire de nós tudo aquilo que nos separa de Ti agora e fala conosco. O Teu povo precisa ouvir uma palavra que vem do Teu trono. O Senhor sabe que tudo que vamos ministrar está nas Escrituras e passarão os céus e a terra, mas cada uma dessas palavras da Escritura não passará. Essa palavra vai permanecer eternamente. Então fala conosco, Pai, e atenta para o coração do Teu povo que está ferido, que está machucado, que está desesperançado, que precisa do milagre do Senhor. Atenta, Senhor Deus, para um povo que Te ama, que veio hoje exaltar o Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos falar sobre José. Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, Gênesis 39, 19 a 20. Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou na prisão, em que eram as postas dos prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Gente, crente santo vai para a prisão? Crente santo encontra um tempo de cativeiro, de enfermidade? Um homem de Deus como José, um homem que não se dobrou ao pecado, um homem que não negociou a fé no seu Deus, pode sofrer injustiça, gente? Pode. Eu oro por alguns aqui há anos, que ele está esperando o tempo de sair do cativeiro. Eu oro por pessoas
que rompem rapidamente. E eu oro por outros que permanecem no deserto. Quanto mais dura é a tua prova, maior vai ser o tamanho da porção de Deus para você. Eu não falo isso para te animar, não é uma palavra do pastor Lobo, isso é uma palavra da Bíblia. Quando você pega um povo que sofre muito tempo, como o povo de Israel, que fica 40 anos no deserto, como José, que passa 14 anos dentro de uma prisão. Quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, que passa 14 anos no deserto de Damasco. Quando você olha para a vida de Ana, que passa a vida inteira sem ter filhos. Quando eu olho para a vida de Raquel, de Rebeca, de Isabel, mãe de João Batista. Gente que orou, e que orou, e que orou. Eu acho até que teve gente que teve tempo que falou assim, eu não vou orar mais. Mas que conseguiu perseverar em oração. E Deus então desconstruiu o cativeiro. E vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida desse homem. Como escapar do cativeiro, pode passar. Um novo tempo para sonhar. A história desse homem começa aqui. Gênesis 37, 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. É um homem que cuidava dos rebanhos do pai. É um homem que cuidava das coisas do pai. Ele tinha 17 anos, mas ele tinha valores que ele não negociou com ninguém. Por quê? Porque ele tinha um sonho. Amém? Focos? Isso. Agora foco aqui, pode passar. José é um sonhador. Ele vem de uma geração de vencedores. Sabe quem é o bisavô dele? Abraão, pai de nações. Esse homem creu em Deus. E ele vai ser pai, quase com 100 anos de idade. Ele é neto de Isaac, aquele que perfura poços no meio da crise. Ele ousa investir no meio da crise. E ele tira sustento para sua família e traz a bênção sobre seu pai Jacó. Aquele que vence todos que entram no seu caminho. Ele vem de uma geração que ele vê o bisa, o vô e o pai vencendo. Ele anda no meio de uma família instável, uma família onde todos eles tentam conspirar um contra o outro, competir um com o outro. O pai dele tem 4 esposas. É muito difícil para um filho ver isso. Mas ele tem 4 esposas vivendo ali, em volta da vida dele. Bila, Zilpa, Raquel e Lia. E elas competem pelo amor desse único homem. E eles trocam mandrágoras, algum tipo de vegetação ou flores, que conferia, na visão deles, algum tipo de poder para engravidar. Em troca de favores sexuais, eles brigavam. Os filhos estão vendo isso. Uma família onde os irmãos competem pela bênção do pai. Ele vive num lugar onde ele é amado pelo pai, mas os irmãos dele o odeiam. Já teve irmão que te odiou? Um pai que sonha no travesseiro de pedra. Jacó é pai dele. Quando ele chega em Betel, ele está tão cansado, ele sai fugir de casa, ele pega uma pedra e faz daquela pedra seu travesseiro. Você já imaginou? Às vezes a gente viaja aí e dorme em alguns lugares que o travesseiro, cada um tem um, né? Tem a cabecinha do carioca, a cabecinha do Paraná, tem a cabecinha do cearense. Tem um amigo meu, pernambucano, ele é muito engraçado. Ele vive brigando assim, eles vivem discutindo com o cearense, viu, pastor Aldo? Pastor Aldo é baiano, meu lindo. E ele diz assim, não, porque quando o Davizinho olha para Golias era cearense, pastor. Tinha aquela cabecinha desse tamanho. E ele falou assim, eu não vou errar essa pedrada de jeito nenhum. Eu posso falar porque eu também sou do norte, você sabe que eu não sou carioca, né? Não sabe disso? Quem não sabe? Eu não sou carioca. Quem não sabia disso, levanta a mão. Viu? Agora pode baixar, agora você sabe. Então, só tem o sotaque. Eu fui criado lá, mas não nasci lá. Então, Davizinho acerta o cabeção de Golias e Golias cai. Esse homem é um homem... Por que eu estou falando isso mesmo? Porque ele dorme com a cabecinha no travesseiro. Isso. Mas sonha, ele consegue sonhar em lugares ruins, no meio do deserto.
Ele é um sonhador, ele se envolve com os seus sonhos, ele acaba se envolvendo com os sonhos dos outros. Está lá o carcereiro, leva para dentro do cárcere, da prisão, um padeiro e o copeiro do rei, um dos dois vai morrer, ele se envolve com o sonho do padeiro, são pesadelos. Ele é um homem que sonha com a terra e com o céu. Ele é um homem que atrai inveja, ciúmes e injustiça. Ele transforma os pesadelos em bênçãos. Ele vai sonhar, e o rei, o faraó, vai sonhar com vacas magras, com espigas magras. Ele vai transformar um sonho ruim, um pesadelo, numa bênção. Amém? Amém. Vamos lá, gente. Um novo tempo para sonhar. Gênesis 37, 4-5. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, quando contou aos seus irmãos, passaram a odiá-lo ainda mais. E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. Se você puder sonhar, os seus sonhos são tão poderosos, os meus sonhos, o sonho de sair do cárcere, o sonho de sair de um... Quando eu falo em guerra, nós estamos tratando de batalha espiritual. Tem algo na guerra que é muito triste, que é o campo de concentração. Eu fiz um treinamento certa vez, e esse treinamento, ele simulava um campo de concentração. E eu fiquei lá 10 dias, eu vou dizer para você, só 10 dias num campo de concentração, um treinamento de operações especiais, que foi muito difícil. Esse treinamento foi muito difícil. Eu imagino uma vida inteira dentro de um campo de concentração. Um lugar onde você é colocado para não sair nunca mais. Um local onde você é colocado para que você sofra e trabalhe como escravo. Amém? Pode passar, querido. Matando os sonhos. Lá vem aquele sonhador. Os irmãos dele diziam isso. Uns diziam aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando você sonha, é só uma criança. E é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. Não precisa ficar irritado. Sabia? Que é da boca dos pequenos que sai o perfeito louvor? Então, presta atenção aqui. Só presta atenção. Deus está ouvindo ele. Quando você sonha, alguém com inveja vai tentar matar teu sonho. Ele vai falar para você: você nunca vai largar esse vício. Você nunca vai sair dessa vida ruim que você tem. Você nunca vai deixar essa miséria. Você nunca vai sair desse buraco. Mas existe para você um sonho de Deus para se cumprir. Eu fiz uma colocação muito ruim aqui, mas eu quero consertar isso. Eu quero dizer que quando você sonha em ter algo melhor para a sua vida, sempre vai ter alguém que vai querer matar o teu sonho. Principalmente aqueles que não são capazes de sonhar. Os sonhos são mortos quando? Gênesis 37, 31 a 35. Então eles, os irmãos dele, mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele reconheceu e disse: é túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Olha o sonho indo embora. Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, chorou muitos dias por seu filho. E ele se recusou a ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Perder um filho. Perder um sonho. Quando você tem um filho, você coloca o nome dele, você sonha com ele. Você sonha que ele seja um homem de bem, você sonha que ele seja uma pessoa boa, você tem sonhos e você coloca o nome dele pensando assim: esse menino vai longe. Quando eu vivi aqueles 5 anos que eu vivi dentro da UTI infantil do Hospital do Câncer com meu filho, acho que eu cheguei a sonhar com um caixão branco do meu filho. Perder um filho, gente, é a dor mais terrível, mais profunda,
mais dolorida que alguém pode ter. Porque você não quer ser. O normal é a gente ir na frente. O normal é a gente deixar um rastro, nossos filhos terminarem, construírem, irem adiante da gente. Quando você perde um filho, uma mãe que espera um filho que aborta, um pai que perde um filho num acidente, uma mãe que perde o sonho dela, você que perdeu o filho, você sentiu a mesma coisa que Deus sentiu quando Jesus morreu na cruz. O teu sentimento não é isolado. A tua dor, ela não é solitária. Você não sente um machucado singular. Deus sentiu com você. Ela não é uma dor ímpar, porque Deus chorou do jeito que você chorou. E esse pai, que também tem sonho, vê o seu sonho se despedaçar, porque quando ele dá a capa para José, ele diz: esse menino aqui vai ser o homem que vai continuar a minha linhagem. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Nós encontramos pelo caminho, eu e você, inimigos gratuitos. Você não faz nada, mas o teu jeito irrita ele. A maneira como você fala, a maneira como você vive, a maneira como você vence, até a maneira como você perde, a maneira como você veste, a maneira como você fala, tudo irrita a pessoa. Salmo 35, 19, você devia grifar isso na sua Bíblia. Não deixe que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permitam aqueles que sem razão me odeiam, troquem olhares de desprezo. Você honra, você reconhece, você abençoa, mas está sempre falando mal de você. Está sempre encontrando um defeito, como se ele fosse perfeito. O inimigo não é perfeito. Aquele adversário que é o inimigo é o diabo. Mas aquele que vai contra você, ele está sempre achando um defeito em você. Eu tive um pastor no seminário que ele falava para mim assim: como são perfeitas as pessoas que nós não conhecemos tão bem. Porque você chega perto, você vê que é igual. É gente, é ser humano. A não ser que aqui nessa igreja hoje esteja um anjo disfarçado de gente. A gente é tudo igual. Mas nós temos inimigos que são gratuitos. Ele olha para você e fala: não foi com a tua cara. Mas o que eu te fiz? E você tenta consertar, você tenta abençoar, você dá oferta, você ajuda. Ele continua contra você, ele não gosta de você e não gosta de graça. Essa palavra que me deu, num tempo muito difícil, foi a Meg, esposa do Avison, que hoje é o nosso ministro de família. Fala assim: pastor, tem esse salmo para você, nunca mais esquecer esse salmo. Ciúme e traição vem porque você sonha, oposição infundada, antipatia gratuita, adversários imotivados, ingratidão e calúnia. Foi isso que José sofreu, é isso que você sofre. Sonhos são poderosos. Ouça um sonho que eu tive, Gênesis 37, 6-8. Disse: eles estávamos amarrando feixe de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou, ficou de pé. E os seus feixes ajuntaram ao redor do meu, se curvaram diante dele. Seus irmãos disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? O meu sonho atrapalha você. Não importa se você não vai crescer. Você não quer que eu cresça. Não importa se todo mundo, Deus tem para todo mundo. Mas tem gente que quer que o sonho do outro não se cumpra. Gente mesquinha. Gente que pode decolar, que pode crescer, que pode vencer, mas está preocupada em cuidar da vida do outro. Está preocupada em rir da desgraça de outro. Em casa, tem um livro bem curtinho, chama Obadias. Lê esse livro. Obadias é uma sentença de Deus contra um povo de Edom, que persegue. Eles não crescem e não querem que Israel cresça. Aí começa assim: sentença do Senhor contra esse povo. Porque você ri quando meu povo cai. Porque você se alegra quando meu povo é ferido. Olha, o mal vai te tocar e não vai ter quem te levante. Deus tem para te dar. Você não precisa cobiçar o que é do outro. Você não precisa cobiçar a família do outro, o cônjuge do outro, o filho do outro. Você não precisa cobiçar nada do outro, nem o trabalho do outro, nem os bois, nem os jumentos, nem a família do outro. Construa a sua. Peça a Deus a sua. Se levante. Ore. Semeie. Por quê? Se você semeia com fartura, você colhe com abundância. Diz amém aí, gente.
Amém. Sonhos levam ao impossível. Digo, sonhos levam ao impossível. Tem um sujeito chamado Wernher von Braun, um alemão. Ele é o pai da ciência dos motores a jato, desses que levam o foguete para a Lua. Esse homem sonhou em levar a gente para a Lua. Sabia disso? Ele sonhou com isso. E aí um dia a nação dele é derrotada, é um alemão, e ele vai e pega os seus estudos e leva para a América. E lá se junta com outro grupo de engenheiros aeroespaciais, e o sonho dele se torna realidade. E o homem não só leva um foguete para o espaço, como coloca um homem lá na Lua. O sonho, gente. O sonho é poderoso demais, leva você a conquistar aquilo que ninguém conquista. Depois tive outro sonho, contou aos seus irmãos, tive um outro sonho. Dessa vez o sol, gente, agora o negócio foi para o nível das galáxias. Ele saiu da Terra, olha por esse sujeito que é aí. O sol, a lua, cadê? E as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Ele sonha com 11 estrelas, agora preste atenção nisso. Benjamim nem era nascido. Aqui Jacó só tinha 11 filhos. Benjamim vai nascer depois. Ele sonha com um irmão que ele não tinha. Quando você pega o livro do Apocalipse, que fala assim: eu vi uma mulher vestida de sol, que tinha lua a seus pés, e no seu cabelo, na sua cabeça uma coroa, com 12 estrelas, está falando do povo de Israel. O sol é Jacó, é Israel. A lua é Raquel. E as 11 estrelas são as 12 tribos de Israel. Presta atenção no que ele vai falar. Tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai, aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: não sonhe assim. Você não pode sonhar desse jeito. Você não pode sonhar ser livre. Você não pode sair desse cativeiro. Se você tem eu não sei se eu vou lembrar agora, porque me vem à mente aqui um texto. Eu não sei se é um poema, uma poesia que falava assim. Vou tentar lembrar. O querer, isso não está na Bíblia, tá? É uma poesia. O querer é o poder arquipotente, a decisão firmada em sua mente. Forte é o que o alto se destina, fraco é aquele que fraco se imagina. Nem sempre o mais forte lança mais longe o dardo, e nem sempre o mais rápido alcança primeiro a vitória, mas aquele que persiste com a fé em sua mente. É mais ou menos isso. É gente que não desiste do sonho. Por que o avião decolou no campo de Marte? Por que o avião decolou na França? Porque Alberto Santos Dumont, ele ousou sonhar que o mais pesado que o ar podia voar. Se você ousa sonhar, nada te vai ser impossível. Jesus fala isso. Se a tua fé é como um grão de mostarda, o impossível não existe para você. Porque tudo é possível ao que crê. Basta você crer. Qual é o limite de Deus? É a sua fé. Agora, se você já diz para mim: pastor, isso é impossível. É impossível para você, porque para Deus não tem impossível. Se você está dizendo para Deus que não pode, então Deus vai ficar onde você está. Agora, se você dizer: Deus, eu vou avançar, Deus, então vou contigo, meu filho. Eu vou aqui andar sobre essa água, Deus fala: então vou botar chão para você andar. Eu vou dar um passo, Deus vai colocar o chão. E você vai dar outro passo, Deus vai colocar outro chão. O sonho, ele gera o impossível. O pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos viremos a nos curvar até o chão de ti? Assim os seus irmãos tiveram o que dele? Ciúme. Pode passar. Quando é que você vai além dos sonhos? Olha esse rei. Esse cara sonhou bem. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão. 1 Reis 3, de 5 a 15. Num sonho. Olha como é que Deus aparece para a gente em sonho, gente. Sabia que Deus apareceu em sonho para José? Assim, ó, não deixa essa moça, porque o que está no ventre dela é do Espírito Santo. Deus aparece para a gente em sonho. Deus aparece em sonho 4 vezes. 4 vezes, de cara assim, ó. No Evangelho de Mateus. Abre ele e lê. Logo no iniciozinho. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite. Ele disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal.
Olha como é que Deus vai além do sonho. O pedido que Salomão fez agradou o Senhor, por isso Deus lhe disse: farei o que você pediu, também lhe darei o que você não pediu. A gente tinha uma brincadeira em casa, era uma expressão da gente, que a gente falava assim: eu vou fazer só de raiva. Deus falou assim: só porque eu quero te dar, eu vou te dar o que você pediu, eu vou te dar também o que você não pediu. Riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Gente, sonhar é bom. Sonhar com o fim da dor, sonhar com a cura da enfermidade, sonhar que Deus te visitou, sonhar que Deus te abençoou, sonhar que Deus te enriqueceu, sonhar que Deus te deu paz, sonhar que Deus te deu alegria, sonhar que Deus te deu filhos, sonhar que Deus te deu alegria. Sonhe com isso, sonhe com isso. É bom sonhar, é bom sonhar. Agora, o problema é quando o sonho é vendido. Esse sonho é vendido à solidão. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, os seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram ao Egito. Nesse meio tempo do Egito, esses midianitas que levaram para mais longe, venderam a Potifar. Ah, então quer dizer que você quer chegar no céu e na lua, não é isso? No sol. Você quer todo mundo se dobrando. Vamos acabar com o teu sonho agora. Eu não aguento ouvir os sonhos dele, então vamos expulsar ele daqui, vamos vender, vamos negociar isso. Um sonho vendido, e o diabo aproveita o tempo, ele sempre vai te atacar. Olha para mim, quando você está mal. Ele vai dizer para você que Deus não te ama quando você é mandado embora. Ele vai dizer para você que Deus não te ama, que as promessas de Deus não são verdadeiras quando você recebe o diagnóstico ruim. Ele só chega na gente quando ele está no deserto. Ele fala com Jesus no deserto, 40 dias sem comer. Gente, 40 dias sem comer, o diabo fala: transforma essa pedra em pão. Não, não vou transformar em pão não, eu estou com tanta fome que eu vou comer a pedra mesmo. Ele só te tenta quando você não tem nada. Ele usa a tua falência. Você está solitário. Você sabe que você não deve se envolver com aquela pessoa. Solitário. Aí ele coloca alguém que começa a roubar o teu coração. Ele sabe atacar a gente. Ele é estrategista em atacar a gente. O inimigo, ele tenta o atalho da infidelidade. José era atraente de boa aparência. O sujeito era escravo, ele vai virar prisioneiro escravo. Gente, ele desce ao nível mais baixo do nada. José era atraente de boa aparência, um hebreuzão bonito. Irmã, ele era um gato, irmã. Você está entendendo? Um tipão assim, o cara era o que ele parava. Gente, quem é o rapaz? Ele, lembra do japonês da Federal? Agora tem outro cara da Federal. O cara está bombando na internet. Está aí. De boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo, você tem só 17 anos, esses seus hormônios à flor da pele. Já teve 17 anos, meu irmão? Já teve, meu irmão, 17 anos? Eu já tive. Eu sei que está falando isso aqui, eu sei como é que funciona. Convidou: venha, deite-se comigo. Como poderia então, eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Gente, diz que eu não vou dar um abraço de José quando chegar no céu. Vou dar. Esse homem foi macho. Esse garoto foi um homem de verdade, um valente. Como eu então poderia cometer algo tão perverso e pecar contra Deus assim, embora ela insistisse com José? Dia após dia ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Esse é o grande lance. Fugir das paixões da juventude. Não, se você não vai trocar de carro, para que você está visitando a concessionária? Você entendeu o que eu quis dizer? Entendeu? Você não casou com a moça até que a morte os separe? Sim ou não? Foi isso? Então você não tem que olhar para mais ninguém. Se agrade com o que você tem. Entendeu, moça? Entendeu, rapaz? Entenderam? Posso ouvir um glória a Deus, Tati? Tati, posso ouvir um glória a Deus?
É minha irmã que dá glória a Deus, é isso. Nós somos a minha brincadeira. Vamos lá, continue. O diabo tentará dobrá-lo. Olha só, gente. Calúnia que escraviza sonhos. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Não tem testemunha, agora vai dar. Ele vai procurar você quando não tiver testemunha. Ela se agarrou pelo manto e voltou ao convidado. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu, menino esperto, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Gente, é difícil esse negócio de ser acusado. Você tem que ser prudente como a serpente, sabia? Sabe o que é ser prudente como a serpente? Tem que ser prudente como a serpente. O diabo vai querer te derrubar. Ele vai tentar te atropelar. Ele vai tentar te enganar à força. E pior do que isso, vai te acusar. Você imagina um homem santo ser acusado de tal perversidade? Imagina como é que ficou o coração desse menino trabalhador. O diabo tentará aprisioná-lo, aquele escravo hebreu que você nos trouxe. Aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto a meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu que sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou tão indignado, mandou buscar José, lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou lá na prisão. Falso testemunho. Aliás, tem uma maldição em Zacarias 5,3 para aquele que profere falso testemunho. A maldição o tocará e entrará na sua casa. Depois você lê em casa, Zacarias capítulo 5, verso 3. Aquele que rouba e jura falsamente. Um testemunho. Ninguém viu, ninguém sabe o que aconteceu. Então, aqui quem manda sou eu, vou dizer o que aconteceu. Ele vai ter que falar o quê? A palavra dele contra a minha. Agora, os sonhos, gente, sempre são protegidos. O Senhor estava com José de modo que se prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor. Gente quer matar o sonho, não quer? Quanto mais tenta matar o sonho, mais o menino vai decolar. Olha só o que Deus faz com os teus sonhos. Ele percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. Agradou-se de José. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Já viu aquele sujeito, onde ele vai, ele prospera? Você tira ele de um trabalho, ele vai para outro, ele prospera. Ele sai da sessão, vai para outra. Ele sai do departamento, ele prospera. E ele chega na diretoria, ele prospera. Aí ele é mandado embora, ele começa o negócio dele, ele prospera. Tudo que ele coloca a mão, prospera. Você já viu isso? O Senhor protege o sonho. Sonhar é bom. Agora, mais do que isso, ele não só sonha, mas ele apoia os sonhos dos outros. Perguntou aos oficiais de Faraó, que também estavam presos na casa de seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem nos interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os seus sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu, deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas, espremi na taça do faraó e aí entreguei em suas mãos. Um sonho de liberdade. Quem já viu esse filme? Um sonho de liberdade. Já viu esse filme? Eu passei um vídeo aqui há umas semanas atrás. Um homem que fica 20 anos dentro de uma prisão, cavando um buraco. 20 anos. Ele não desistiu. É com Morgan Freeman. Quem? Eu esqueci o nome. É? E aí ele fica 20 anos para cavar um buraco, para escapar, para fugir pelo esgoto. Coisa linda. Aquele esgoto fedido. Mas ele escapa. Ele tem um sonho de liberdade. Esse menino, ele sonha com o menino. Nessa interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo, restaurar a sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Mas não é só isso não. Já que você está perto dele, o homem tenta dar um jeitinho, né? Quando você estiver lá, indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui não fiz nada para ser jogado nesse calabouço. Ele sonha com o fim do calabouço. Mas o cara esquece o sonho.
Os irmãos ignoraram o sonho. O pai repreendeu ele por causa do sonho. Os midianitas venderam o sonho dele para os egípcios. E agora, o copeiro vai esquecer dele também. Restaurou a sua posição, o chefe dos copeiros. De modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, se esqueceu. Já ouviu falar de José? José? Que José? Esqueceu do sonho. Agora, já que você esqueceu, Deus vai fazer então o cara mais importante do reino sonhar. E aí, o faraó sonha com as vacas gordas. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Preste atenção. Esse menino ainda fica mais 2 anos dentro da prisão. Você aguenta 2 anos de prisão? Você aguenta 2 anos de prisão? Eu não estou falando de criminoso que foi para a prisão, que foi julgado. Eu estou falando de injustiça. Você aguenta, depois de tudo isso, ainda mais 2 anos de prisão? Bom, ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé, junto do rio Nilo, quando saíram 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. E nisso, que sonho é esse? Aí eu ia acordar espantado. Eu ia dizer, está amarrado, Satanás, em nome de Jesus de Nazaré. Pode passar. Ele tem pesadelo com as vacas magras. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era o que, gente? Era um sonho. O sonho de Deus por um sonho menor. O diabo, olha para mim aqui, vai tentar fazer com que você troque o sonho de Deus por um sonho menor. Você vai falar assim, não, pastor, tá, eu nem pensei nisso. Não se dobre. Diga, eu não vou me dobrar. Eu não vou recuar. Disse, pois, o faraó José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Bom, eu fui expulso da casa do papai. Fui vendido como uma peça. Eu fui desprezado. Eu trabalhei para chuchu na casa de Potifar. Aquela mulher que não valia 1 centavo me jogou na cadeia. Meu servo Potifar não acreditou em mim. O copeiro do rei, que eu fiz amizade lá, que eu contei para ele que Deus ia livrar, esqueceu de mim. Agora, é claro que é de Deus, fui promovido. Eu vou embora. Tchau, cadeia, tchau, pessoal, tchau, os amigos presos, um abraço. Eu vou agora quem manda nessa espeluca sou eu. Foi isso que ele falou. Ele está achando que aconteceu uma coisa boa para ele. Ele está achando que isso que aconteceu era a razão dele esquecer do resto. Esquecer do sonho anterior. Ele esquece do sonho. Pode passar. O sonho aparentemente melhor. Entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou o seu dedo, do seu dedo, o seu anel de sela, pegou a identidade dele. O faraó assinava e carimbava na cera quente ali, essa queimando, e pegou o anel dele, entregou na mão de José, falou, José, está contigo agora, segura o anel aí, José. Mais do que isso, mandou vestir-lhe de linho fino, coisa de rei, colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Se fosse hoje eu ia falar, pastor, virou funkeiro? Não, ele está recebendo aqui a corrente. Você lembra o que a prostituta pede para ajudar? Você lembra o que pediu? O anel, o cordão, a identidade, o cordão e o ministério. Me dá o teu cajado. Ele faz a mesma coisa. Fez subir em sua carruagem real e à frente dos arotas gritando, abram o caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Era um sonho aparentemente melhor. Eu não quero nem mais saber da casa de papai. Para mim, meus irmãos morreram. Para mim, papai já deve ter morrido já. E ele não consegue discernir o sonho real.
O perigo de trocar o sonho bom pelo ruim. Disse ainda Faraó, eu sou o Faraó, mas sem sua palavra ninguém poderia levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O Faraó deu a José o nome de Zafnate-Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potifar, sacerdote de On. E deu para ele uma moça bonita, estava solteiro, ele estava mal, estava preso. Agora você vai ser Zafnate-Paneia, ou Zafnate-Paneah. Em egípcio quer dizer aquele que veio para libertar, aquele que veio para salvar. É uma figura de Cristo esse sujeito aqui, José. Ele fala, tá bom, ainda me deu uma esposa? Que bom. Acho que é isso aqui mesmo. Não era não. O perigo de esquecer dos sonhos. O perigo de sepultar os sonhos. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer. Diga esquecer. Diga esquecer. Ele bota a culpa em Deus. Foi Deus que mudou os planos. Deus me fez esquecer esse plano. Olha para mim, gente. Deus se esquece? Deus se esquece, gente? Deus te prometeu o quê? Ele vai cumprir. Deus não se esquece. Deus me fez esquecer do meu sofrimento em toda a casa de meu pai. O segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar, isso vem de Deus. Esqueceu o sonho. E trocou o sonho bom por um sonho ruim, um sonho menor. Mas aí Deus não deixa barato e faz ele se lembrar. José era governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente, de onde vocês vêm? Responderam, da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito dele. Preste atenção. José foi tão maltratado, José foi tão castigado, foi tão ferido, foi tão abandonado, foi tão escorraçado, foi tão humilhado, que ele não conseguia mais falar com ele, senão asperamente. José já não era mais José aqui. Gente que sofre, gente que é machucada, muda a identidade. Ele não é mais José, aquele é Zafnate-Paneah. Ele é egípcio. Ele anda com anel de egípcio, com a roupa de egípcio, com o carro de egípcio. Ele fala egípcio e maltrata os seus irmãos. Ele esqueceu sua família, mas Deus fez ele se lembrar dos seus sonhos. E Deus restaura os sonhos assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou ao seu palácio, ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos, eu sou José, vocês não lembram de mim, mas eu sou José. José se esqueceu dos sonhos, o copeiro se esqueceu dos sonhos, Jacó se esqueceu do sonho, seus irmãos se esqueceram do sonho, mas Deus não se esquece dos seus sonhos. Tem muita gente cativa. Tem muita gente cativa que esqueceu que Deus chamou a gente para a gente viver livre. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gente que vive no cativeiro e não quer sair do cativeiro. Gente que não sonha mais. Satanás quer matar a sua família, papai. Satanás quer que você viva mesmo num campo de concentração. E eu não passo esse filme para chocar. Porque o diabo, ele é muito pior do que qualquer nazista. Qualquer assassino terrorista, mas perde de muito para Satanás. As pessoas só têm uma esperança, sabe quem são? Vocês. Sabe por que José libertou aquele povo inteiro? Porque ele sonhou. Posso orar por você? Vamos ficar em pé. Eu vou orar por vocês agora. Feche teus olhos. Você que tem sonhos
Você era pequeno e você sonhou com isso. Esqueceu do sonho. Você sonhou e gente que era autoridade sobre a tua vida fez você esquecer o sonho e passou o teu sonho para outra pessoa. Ele te prometeu e passou para outro. Alguma pessoa cobiçou o teu sonho e tomou para ele o sonho dele. Você acha que Deus se esquece? Eu vou falar uma coisa para você. Deus é Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Você pode até fugir. Você pode até ser promovido. Você pode até pegar um outro caminho, um atalho, se envolver com alguém, com a mulher de Potifar. Você pode prosperar dentro da cadeia. Você pode prosperar como vice-governador. O sonho de Deus vai se cumprir na sua vida. E se você esquecer o teu sonho, Ele vai fazer você lembrar do teu sonho. Posso orar por você? Então sai do seu lugar e vem aqui. Enquanto o louvor ministra na vida da gente. Deixa eu orar por você um pouquinho. Deixa. Sai do seu lugar, traga os seus sonhos aqui. Sonhos de sair do cativeiro, você que vive preso. Tem cativeiros que são muito específicos na vida da gente. Dentro de casa, cativeiro de finanças, de dívidas. Cativeiros de emoções. Pessoas cativas na tristeza mesmo. Pessoas cativas em lembranças amargas, em memórias tristes. Pessoas cativas porque não conseguem perdoar. Pessoas cativas porque não conseguem se perdoar. Pessoas cativas porque esquecem os sonhos. Deus não sonhou com você preso não, querido. Sonhou não. Está algo muito grande para mim e para você. Muito grande. Mas não é para a gente ficar grande, não é para a gente se exaltar, não é para a gente ficar vaidoso, não. É para Ele ser exaltado. Quando Ele liberta aquele cativo gadareno de Marcos 5, endemoniado com a legião, Ele fala assim, agora vai lá e conta para todo mundo o que foi que Deus te fez. É para você glorificar o nome de Deus. Fala assim, Deus me libertou. Deus me tirou do campo de concentração. Você quer isso? Quem que é aqui essa noite fala assim, Jesus, eu preciso pedir perdão para o Senhor. E eu quero entregar minha vida ao Senhor. Você quer isso? Só levante sua mão, só faz assim, eu quero. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe, Deus já te recebeu. Só porque você fez isso, Deus já te recebeu. Feche seus olhos agora. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, a vida, Senhor Deus, as tribulações, as perseguições, nos atiram para longe dos sonhos do Senhor para a gente. Mas o Senhor tem sonhos de bem e não de mal. O fim que o Senhor quer nos dar é um fim de paz e de alegria. O Senhor quer nos dar um sonho que nasceu no teu coração e não no nosso. Mas nós nos esquecemos. Nós rejeitamos crer nos sonhos do Senhor. Nós esquecemos das promessas do Senhor e duvidamos, e por isso nós pecamos contra o Senhor. Nós trocamos os teus sonhos que são melhores por sonhos ruins. Nós trocamos valores, negociamos aquilo que nós não podíamos negociar. Nós esquecemos de filhos, nós deixamos para trás famílias, nós abandonamos, Pai, os planos, os projetos do Senhor. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Hoje o Senhor está falando com o povo da tua igreja, espalhado sobre a face da terra, através dessa mensagem. O Senhor está falando conosco para a gente não esquecer. Nós temos uma identidade de filhos. Ninguém vai trocar a nossa identidade. Ninguém vai tirar de nós aquilo que o Senhor sempre sonhou para nós. Senhor Deus, eu quero te convidar mais uma vez. Abre os olhos da tua igreja. Nós não nascemos para ficar presos a vícios. O Senhor não nos fez para ficar amarrados em campos de concentração e tristeza e amargura. Enche o nosso coração de gratidão e alegria. Ressuscita os sonhos que morreram, Senhor. Lembra, Senhor Deus, do ventre das tuas filhas e abre a madre daquelas que não conseguem engravidar, Senhor.
como o Senhor se lembrou de Ana, como o Senhor se lembrou de Isabel. Senhor Deus, traz de volta o que se perdeu. Senhor Deus, traz de volta os filhos dos teus filhos, Senhor. Enche a casa dos teus filhos de alegria, Pai. Senhor Deus, o sangue da cruz, o sangue da cruz é a razão da nossa vitória. O teu filho não morreu em vão, Senhor. O teu filho nos comprou e nos tirou da escravidão das trevas e nos levou para o reino amado do seu filho Jesus. Agora, Pai, faz a gente se lembrar, Senhor, essa noite, Senhor, faz os teus filhos sonharem com o Senhor, faz os teus filhos lembrarem dos sonhos. Não deixem eles saírem desse local, não deixem eles saírem desse lugar, não deixem eles saírem desse ambiente sem se lembrar dos sonhos do Senhor, porque nós te convidamos, Senhor, para cumprir cada uma das suas promessas em nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus, amém.